Depois do cancelamento da Prova Nacional de Futebol, os efeitos do Covid-19 estenderam-se à anulação por unanimidade da presente época da modalidade da bola ao cesto. Kikas Gomes, diretor para o basquetebol do 1º de agosto, refere que não se deve atribuir um campeão nacional a um vencedor da fase regular. Acompanhe. Kikas Gomes, muito boa noite. Boa noite. A decisão de anular o campeonato foi unânime entre os clubes? Foi sim uma decisão unânime. Houve consenso entre todos os clubes na anulação do campeonato nacional. E o que pesa de negativo nesta decisão? Primeiro, nós não temos condições nenhuma a nível nacional em Angola, nem de darmos continuidade à disputa do campeonato nacional. Isto porque nós não temos condições sanitárias, o número de infectados está cada vez mais a aumentar, fala-se na possibilidade do pico da doença ser em julho, agosto, portanto os atletas já estão há sensivelmente 60 dias parados, 60 dias que não vão para um campo de basquetebol. Portanto, independentemente dos atletas estarem a treinar em casa, confinados, não é a mesma coisa. Portanto, tudo isso tem que ser acautelado, tudo isso tem que ser revisto. Portanto, não vamos só pensar nas consequências. Portanto, há aqui uma série de dados que devem ser revistos. Portanto, o que pesa de negativo nesta decisão é claro, todas as equipas fizeram um investimento muito grande, as equipas investiram tanto administrativamente como desportivamente para conquistarem títulos, para fazerem uma participação exitosa e, portanto, com a anulação desse campeonato pesa a todos nós, né? Mas nós não devemos nos esquecer do mais importante aqui. O mais importante aqui é o bem-vida, é o bem-saúde. Portanto, a vida em primeiro lugar, e quando assim se trata, nós temos que esquecer todo aquele investimento que foi feito e pensar na saúde do homem, na saúde do ser humano. E, portanto, é o que nós decidimos hoje, é a decisão que foi tomada em parar tudo e cuidarmos de nós. É uma época desportiva perdida praticamente. Os clubes contrataram jogadores, os clubes investiram no seu todo, os atletas em si treinaram praticamente grande parte da época, foram submetidos a altas cargas e intensidades de trabalho e, portanto, mas é o que é possível se fazer agora e todos eles estão conscientes que esta é a decisão mais acertada. Quanto à equipa, findo o campeonato, é a altura de falar-se em reformulação do plantel? Exatamente, é o final do campeonato e neste momento nós temos que fazer uma reestruturação e começar já imediatamente a preparar aquilo que vai ser a próxima época. Nós estávamos convictos durante este tempo da quarentena, durante a primeira fase e a segunda fase da quarentena, estávamos convictos que pudéssemos voltar aos campos, às quadras, mas depois do anúncio da terceira fase e agora então desta quarta fase, reconhecemos logo que não há condições para se continuar a jogar e, portanto, deu-se por concluída esta edição do Campeonato Nacional e agora só temos que pensar já na próxima época desportiva, que a princípio tem o seu início no dia 15 de setembro de 2020, isto se não houver mudanças no quadro clínico da pandemia. A equipa que vence o campeonato nacional geralmente representa o país em competições internacionais. Como é que ficou essa questão? Boa pergunta. Na realidade, nós tivemos um grande debate hoje na reunião com a Federação e os clubes, porque como já disse, houve um consenso na anulação do campeonato nacional, mas o Petro de Luanda, representado pelo seu vice-presidente, Sr. Artur Barros, anunciou que devemos atribuir um campeão nacional, mas todos os presentes foram contra essa proposta, porque nós, 1º de agosto, também somos contra, porque não se deve atribuir um campeão nacional a um vencedor da fase regular. Portanto, a minha experiência como diretor desportivo, nem sempre o vencedor da fase regular é o campeão nacional e temos exemplos disso no nosso campeonato nacional e, portanto, infelizmente não concordamos com esta proposta. Portanto, o campeonato foi anulado e não se deve atribuir um campeão nacional.
O que sugerimos, o que recomendamos e achamos certo é que, caso tenha que haver um representante para a Bowl League, que é a competição africana, vá o vencedor da última edição do campeonato nacional, que é o Petro, né? Neste caso, o Petro será o nosso representante para a Bowl League. Agora, não se deve atribuir um campeão nacional, isto é um facto. A federação ouviu os clubes e ficou de nos próximos dias se pronunciar sobre essa situação. Alegou que iria consultar os regulamentos, né, do campeonato e a posterior os regulamentos FIBA, mas acredito que não deve haver nada sobre essa situação, porque o campeonato parou muito cedo, ainda não tinha terminado a fase regular, faltavam 3 jornadas. E porque até ainda temos que definir o segundo lugar, porque o Inter e o 1º de agosto estamos com o mesmo número de pontos, se bem que nós temos vantagens porque temos um sexto average superior. Portanto, é basicamente isto. O vencedor do último campeonato nacional será o representante na Bowl League. Obrigado, Kikas Gomes, diretor para o basquetebol do 1º de agosto. Alguma coisa ficou por acrescentar? A princípio não, mas é só para ressaltar que é um momento triste para todos nós, amantes da modalidade, ou fazedores da modalidade, posso assim dizer, mas que o mais importante mesmo aqui nesta situação toda é a saúde de todos nós, é nos mantermos saudáveis e nos preparar para a próxima época, para que possamos todos juntos combater para a erradicação deste vírus ou desta pandemia. Este é o nosso grande objetivo.